Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda. Existe uma ideia por aí de que o comportamento humano é meio aleatório, né? Mas não é bem assim. A mente funciona, na verdade, de forma muito parecida com o cofre de altíssima segurança. E, assim como qualquer cofre, ela tem uma combinação muito específica. Se a gente descobre essa combinação, é possível entender exatamente como as decisões são tomadas, de onde vem a motivação e como o aprendizado realmente acontece. É exatamente esse material incrível que vamos dissecar na nossa análise de hoje. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Podemos pensar nessa nossa exploração como um verdadeiro manual de detetive. Como diz aquela famosa citação de Lewis Carroll, comece do começo, disse o rei solenemente, e continue até chegar ao fim, então pare. Para compreender um processo de verdade, a gente precisa observar tudo desde o princípio absoluto. A tese central do material que estamos analisando é de que, observando alguém desde o primeiríssimo momento do seu processo de pensamento, torna-se totalmente possível mapear a sua estratégia mental por inteiro. E aqui está o nosso roteiro visual rápido para essa jornada. Vamos passar pela combinação da mente, depois explorar os sistemas representacionais, as pistas de acesso visual, a fisiologia e os sinais ocultos, a arte da elicitação e, para fechar, algumas aplicações práticas e diárias. Então, sem mais delongas, nossa primeira parada, a combinação da mente. O texto base traz uma analogia simplesmente brilhante aqui. Grandes comunicadores trabalham literalmente como mestres chaveiros. Um mestre chaveiro não usa força bruta para arrombar um cofre, certo? Ele brinca com a fechadura, ouve os sons com atenção e sente aqueles pequenos cliques mecânicos que passam batido pela maioria de nós. Para abrir esse cofre mental, é preciso entender a chamada sintaxe mental. O autor compara isso à receita de um bolo extraordinário. Ter os ingredientes certos não basta. Se não soubermos as quantidades exatas e, principalmente, a ordem que devem ser misturados, o bolo vai ser um desastre. A sintaxe mental é isso. Não é só o que passa pela cabeça, mas a ordem exata em que processamos imagens, sons ou sensações físicas para atingir um resultado. E de quais ingredientes estamos falando, afinal? Isso nos leva à nossa segunda seção, os sistemas representacionais. O material aponta que todo mundo processa as informações através de três modos primários. Temos o visual, que envolve visão e imagens, o auditivo focado em som, tom e palavras, e o sinestésico, que abrange as sensações físicas, os sentimentos e o toque. Embora a gente utilize uma mistura dos três no dia a dia, a teoria argumenta que a maioria das pessoas possui um sistema dominante. E olha só, o ponto central de todo este estudo é este. É possível elicitar a estratégia mental de qualquer pessoa fazendo perguntas específicas e observando seu comportamento. Identificar esse sistema dominante é, sem dúvida, o primeiro grande passo. E isso ilustra muito bem a nossa transição da teoria abstrata para a observação física e inegável, na nossa terceira seção, pistas de acesso visual. Existe um padrão sistemático bem curioso aqui. A proposta é que, quando as pessoas movem os olhos para cima, elas estão geralmente acessando memórias visuais ou construindo novas imagens mentais. Já os movimentos laterais, ali na linha das orelhas, indicam um processamento auditivo, como se estivessem lembrando ou criando sons. E quando os olhos se movem para baixo? Bom, isso aponta para o acesso a sentimentos sinestésicos, ou, se for para o canto inferior esquerdo, indica que a pessoa está engajada em um diálogo interno, meio que conversando consigo mesma. Para testar isso na prática, o texto sugere um experimento bem simples. É só tentar fazer a mente de alguém resgatar uma memória altamente específica. Quais eram as cores das velas do bolo de aniversário ao completar 12 anos? Ao forçar a busca por uma imagem visual lá do passado, os olhos tendem a se mover involuntariamente. Nesse caso, para a maioria das pessoas destras, os olhos vão dar uma rápida disparada para cima e para a esquerda. É literalmente o clique do cofre sendo revelado na nossa frente. Mas a investigação não para nos olhos, claro. Vamos avançar para a quarta seção, fisiologia e sinais ocultos. Como bons detetives analíticos, a gente pode notar que a respiração e a voz mudam dependendo do sistema que está sendo usado no momento. Uma pessoa processando informações de forma visual vai tender a respirar de forma mais rasa, lá na parte alta do peito, e a falar bem mais rápido, com um tom mais agudo, meio que tentando acompanhar a velocidade das imagens passando na cabeça. Já alguém no modo sinestésico vai respirar mais profundamente a partir do estômago e falar de forma bem mais lenta, usando um tom mais grave. Perceberam? Observar apenas de onde vem a respiração e o ritmo da fala já é uma pista gigantesca. Agora que já sabemos exatamente o que observar, chegamos à nossa quinta seção, a arte da elicitação. É aqui que entra uma regra de ouro absoluta da nossa fonte. Ter uma discussão puramente intelectual para tentar descobrir essas estratégias sempre vai falhar. Para eliciar uma estratégia verdadeira, a pessoa precisa reviver o estado mental de forma plena, totalmente associada.
A analogia do autor é perfeita. Tentar elicitar a estratégia de alguém que não está nesse estado imersivo é igual tentar fazer torrada com a torradeira fora da tomada. Não vai rolar. O estado mental precisa estar ligado na energia para que a sequência apareça de verdade. A sequência prática de perguntas descrita no texto nos mostra exatamente como agir. A ideia é desvendar sistematicamente cada passo. Começa mais ou menos assim. Qual foi a primeiríssima coisa que causou esse estado? Foi algo visualizado? Algo ouvido? Ou o toque de alguma coisa? Isso ajuda a pescar o gatilho inicial. E logo na sequência, depois de ver isso, o que aconteceu em seguida? Rolou uma imagem mental? Alguma palavra dita internamente? A estratégia inteira vai sendo dissecada passo a passo, como num mapa. Tudo isso soa como uma baita engenharia de precisão, né? E o que nos leva perfeitamente à nossa sexta e última sessão, aplicações práticas e diárias. Então, o ponto crucial é o seguinte: entender a sintaxe mental muda completamente as regras do jogo na comunicação. Vamos imaginar um ambiente de trabalho. Fazer aquele discurso de motivação padrão, super ensaiado para a equipe toda, tem enormes chances de falhar miseravelmente se não bater com as estratégias específicas de cada pessoa ali. Se um funcionário só se motiva quando constrói uma imagem visual brilhante do sucesso na cabeça, enquanto um outro funcionário precisa ouvir um tom de voz calmo, encorajador e ritmado, a mesma comunicação genérica nunca vai funcionar para os dois. A gente precisa falar a linguagem do sistema de cada um. O material vai além e mostra que isso se aplica até nas relações pessoais mais íntimas. Ao eliciar estratégias de amor, nota-se que a mente de cada um exige um clique muito específico para se sentir amada. Para uma pessoa, pode ser fundamental ser olhado de um jeito particular. Para outra, a sensação profunda de amor só desperta ouvindo certas palavras num tom de voz bem específico. Ou seja, não basta apenas demonstrar amor, é preciso demonstrar exatamente na sequência que a fechadura da outra pessoa exige. A mente humana deixa rastros constantes. Ela literalmente entrega as chaves de bandeja para quem souber observar o movimento dos olhos, o ritmo da respiração e a estrutura das palavras. Fica aqui o nosso grande convite para passarmos a observar as interações do dia a dia com essa nova lente analítica. Afinal, quais receitas mentais únicas estão rodando na cabeça das pessoas ao nosso redor neste exato momento, apenas esperando para serem decodificadas? Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!